Bom dia, primeiro ano de Geografia, vamos para a semana 8, vamos fazer o último capítulo da apostila. Nós vamos falar sobre o turismo, né? O turismo em geral. O turismo, apesar de muita gente não ligar para o turismo, achar que é um setor... O turismo é um setor econômico que movimenta bilhões de dólares, né? Então aí nós temos alguns conceitos sobre o turismo, né? Nós temos uma organização, a Organização Mundial do Turismo, que tenta mediar isso e organizar o turismo em relação ao mundo, né? O turismo ele é ligado à cultura, porque o que caracteriza um lugar turístico é um âmbito cultural, né? Uma trajetória histórica, ou você criar uma narrativa histórica para aquele local para ele ser visitado, né? Por que as pessoas visitam a Torre Eiffel, né? Porque vê as Torre Eiffel nos filmes, porque crescem ouvindo sobre a Torre Eiffel e por aí vai, né? Então, é um aspecto cultural. O turismo ele pode ser cultural, obviamente, como nós já falamos, pode ser um turismo de massa, né? Todo mundo vai ali, eu também vou, né? Copacabana, por exemplo. Pode ser um turismo religioso, um templo, né? A Igreja Católica, o Vaticano, a igreja que tem aqui no interior de São Paulo, sobre a peregrinação todos os anos. Pode ser um turismo ecológico ou um turismo rural, né? Então, a motivação das pessoas em ir para esse local, tá? A Europa, por ser mais antiga e ser a base da nossa civilização ocidental, cristã, judaica ocidental, ela é o que atrai mais interesse do turismo mundial, né? Depois da Europa vem os Estados Unidos, por causa da propaganda, do marketing, do slogan, né, tecnológico. Não pela história, porque do ponto de vista histórico, Estados Unidos e Brasil têm a mesma idade, né? Então nós temos aí, em relação ao turismo e outras questões fora o turismo, nesse último capítulo, fala sobre a gestão do espaço urbano e da gestão do espaço rural. Então a gestão do espaço urbano ela deve ser tratada com ênfase, como nós já estudamos ao longo do bimestre, para você evitar comunidades, evitar violência, trânsito, enchente, tudo aquilo que a gente estudou durante o bimestre, né? Então tem que haver o que? Um planejamento territorial. E a Constituição de 1988, ela garantiu esse planejamento territorial. Como? Através do Estatuto da Cidade, né? Então o prefeito ele é obrigado a prestar contas sobre tudo aquilo que ele faz ali para tentar sanar os problemas diários e urbanos da nossa sociedade. Além do Estatuto da Cidade, em relação à gestão do campo, nós temos o Código Florestal para evitar possíveis depredações do campo, né? E nós temos aí códigos para regular os recursos hídricos, evitar a poluição de nascentes, evitar a poluição de rios, a criação de ZEs, zonas econômicas exclusivas, que mantém ali e tentam manter a economia local, utilizar artifícios para não danificar a economia dessas localidades, manter a biodiversidade acesa, né? E temos também estatutos sobre as terras indígenas e quilombolas, ou seja, tentam manter a individualidade desses grupos, apesar do capitalismo querer cada vez mais englobar essas comunidades e essas sociedades para dentro da sua lógica. A mesma coisa você falar, o índio ele quer ganhar dinheiro, né? Você está tirando toda a cultura indígena tradicional e milenar do culto à terra, né? Uma característica básica indígena e outros fatores que nós falamos, ou seja, você tem uma deturpação, uma modificação das tradições por causa do capitalismo, por causa dessa busca desenfreada pelo capitalismo. Então você tem que ter um planejamento nas cidades, um planejamento florestal e para manter os nossos recursos que estão cada vez mais escassos dentro da sociedade contemporânea. As crises ecológicas e as crises como aquecimento global e doenças, né, enfim, epidemias, pandemias, são consequência do uso, né, e da utilização ali dos meios biológicos de maneira desenfreada, né? Aquecimento global e vulcanismos, né, e problemas ali
atividade geológica, utilização do solo de maneira ilegal, entre outros problemas que podem ser causados aí pela mão do homem na sociedade. Então, todos esses mecanismos buscam planejar o campo, planejar a cidade, manter as tribos e comunidades nos seus locais sociais e manter a trajetória, a história comum de todos, tá bom?